bênção, gente, estar aqui com vocês. Coube a mim hoje o privilégio de estar aqui compartilhando a palavra, né? Nosso pastor está em São Miguel do Iguaçu, junto com a Elisa, o Samuel, o Gringa, a Sabrina. Eles foram lá servir, né? Na nossa igreja metodista. E eu estou aqui, né? Para poder também ministrar. E essa semana foi um final de semana bem agitado, né? Nós tivemos ontem um café da manhã bem gostoso de confraternização com os professores da escola de discípulo. Depois também à tarde nós fomos com uma equipe bem grande, junto com o pessoal do mergulhar, da ativação, fazer um evangelismo lá em Longinópolis, né? Nossa igreja lá no Iguatu está assumindo, né, a plantação do reino de Deus naquele lugar. E foi um tempo muito precioso. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós também já encerramos um módulo pela escola de discípulos de manhã, né? Uma turma aí que encerrou um módulo, glória a Deus por esse tempo. Então, são muitas bênçãos, muitas coisas para celebrar. Eu queria que você, junto conosco, se alegrasse por isso. Com certeza você também, na sua casa, na sua família, tem tido muitas coisas para celebrar. Amém? Você pode dizer amém? Que bom, que gostoso, que bênção nós estarmos aqui. E hoje, né, eu queria ministrar a sua vida sobre as virtudes recomendadas de Romanos 12. Mas antes da gente chegar em Romanos 12, eu vou dar uma pincelada em algumas outras coisas, e aí a gente entra, né, lá no texto de Romanos 12. E eu queria falar um pouquinho sobre as nossas referências, porque a gente está vivendo um tempo onde as referências, elas estão meio, como eu posso dizer assim, se dissolvendo, né? A gente está vivendo um tempo onde a gente tem muitas referências, muitas verdades, é ou não é? Quando eu era criança, a verdade da Bíblia era absoluta. A verdade do que o pai e a mãe falavam também era absoluto. O que a professora dizia na escola também era absoluto. Você é desse tempo? Onde existiam verdades absolutas e onde tudo assim era, por exemplo, assim, a sabedoria de uma avó, de um vô, de alguém mais velho, era extremamente respeitado. Ninguém questionava, não é? Se a avó dizia é assim, né? Se a professora dizia assim, é assim, é assim. Se o pastor, a pastora, né, o presidente, o prefeito, as pessoas de figuras de autoridade, o pai e a mãe diziam, é assim, é assim. E hoje a gente está vivendo um tempo que isso parece que se perdeu, né? E aí a gente tem muitas referências. A gente tem referências boas e a gente também está vivendo com referências que não são boas, mas que são referências. O que é referência? Obrigada, Célia. Referências são aqueles modelos, né? Então hoje, por exemplo, uma menina de 15, 16 anos que mora lá em Acapulco, ela se torna referência do seu filho adolescente aqui. É ou não é? Né? Você tem referências boas, né? Por exemplo, você pode escutar a ministração de um pastor que está lá longe, de uma pessoa que ensina coisas boas, é uma referência em família e etc. Mas também tem muitas referências ruins. Jesus, ele é a nossa maior referência. Mas hoje a gente está vivendo um tempo que até a referência quanto a Jesus as pessoas estão questionando. É ou não é? Você já foi questionado quanto à sua fé? Quanto à importância de você estar aqui num domingo à noite, de você ter a Bíblia como um guia. Você já foi questionado? E a gente está vivendo esse tempo. E aí, eu pensando sobre isso e orando, eu entendi da parte do Senhor que diante dessas muitas verdades, a gente precisa então buscar na palavra respostas. E a gente precisa encontrar em Deus respostas, como o apóstolo Pedro vai dizer, estar preparado para responder a razão da nossa fé. Porque foi-se o tempo também em que era e pronto e acabou. Lembra? Quem aqui é do tempo que é assim e pronto e acabou? E essa resposta era suficiente. É assim, pronto e acabou. Eu lembro que lá em casa era assim, tinha coisas que não tinha explicação, e era assim e pronto e acabou. Né? Na escola, senta e pronto e acabou. Né? Na igreja, é assim e pronto e acabou. Mas foi-se esse tempo. E a gente precisa então
né, estar preparado para responder a razão da nossa fé. Porque você e eu temos servido ao Senhor. Talvez você possa dizer, como eu, que é devido a muitas experiências que você teve com Deus. Eu, por exemplo, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Deus me curou, eu sei o que Ele fez na minha caminhada, eu sei também aonde eu estaria se não fosse eu ter conhecido o Senhor. Né? Eu já experimentei o Espírito Santo, você também já experimentou, e são muitas coisas. Né? Talvez Ele restaurou a sua família, talvez Ele curou você de uma enfermidade, né? Que mais? Muitos motivos. Mas o que a gente não pode perder de vista é que o real motivo de eu e você estarmos nesse caminho é a eternidade. Então, por isso que a gente precisa estar firmado em Deus, porque a vida com Deus, ela é feita de bons momentos, assim como uma família é construída de bons momentos e é gostoso, momentos bons, mas não é só isso. A vida com Deus, ela não é feita só de bons momentos que nos trazem boas lembranças. Assim como uma família não é construída assim, né? Segunda-feira é dia de comer o quê? Arroz, feijão, salada, né? Tem os dias que a gente precisa continuar, não é todo dia que é dia de festa. E a vida com Deus é assim. E aí Romanos vai dizer, lá no verso 10, antes da gente entrar no 12, diz assim, ó: todo que nele crê jamais se decepcionará, ou será decepcionado. Né? Está assim na sua Bíblia, Romanos 10, o verso 11. Mas talvez na caminhada, muitas vezes a gente vai ser questionado, diante da circunstância, diante das coisas que estão por aí, a gente vai ser questionado a razão da nossa fé. E aí a gente pega para falar de referências, a gente fica mais perdido ainda. Porque hoje tem referência para todo gosto, né? Por exemplo, se você quer levar uma vida cristã e continuar, né, com escolhas que vá contra a palavra, você tem referências que você pode dizer, não, mas fulano de tal diz isso, mas eu sigo tal pessoa que fala desse jeito. E aí você encontra referências para tudo. Você encontra referência para você levar a sua vida de qualquer jeito. Mas eu e você, né, nós temos duas missões. Sermos essa referência, para que as pessoas possam olhar para nós, assim como o apóstolo Paulo disse, né? Olhe para mim. A gente possa dizer isso, mas também que a gente possa ter Jesus como a nossa maior referência. Né? E aí nunca vai cair de moda aquela velha fala que diz assim, né, o que faria Jesus em seu lugar? Então a gente precisa estar atento. Quais são as tuas referências? O que você tem olhado? Qual que é a tua referência de família? Qual que é a tua referência de casamento? Qual que é a tua referência de maternidade? Qual que é a tua referência, né, de como ser um bom funcionário ou um bom empresário? Nós temos no nosso meio pessoas que estão próximas de nós que podem ser boas referências para nós. E é bom que haja pessoas assim, que eu e você possa olhar e dizer assim, essa pessoa é uma referência, ela está acertando, eu posso olhar para ela, posso me espelhar, mas por que eu não posso também ser uma boa referência? Olha para você, você pode dizer eu sou uma referência? Você pode dizer assim para as pessoas como o apóstolo Paulo disse, olhe para mim? Será que nós podemos dizer isso? E ao mesmo tempo, eu fico pensando, né, que a gente precisa ter cuidado com essa coisa de referência, para a gente não colocar expectativa demais nas pessoas, expectativa demais nos seres humanos, porque os seres humanos vão falhar, sabia? E a gente precisa então, quando isso acontecer, não desanimar. A gente não precisa pensar assim, poxa vida, é verdade. Não, porque, né, aquela pessoa que eu tinha como referência falhou na caminhada. Então, acabou, não tem mais. Não. Nós precisamos, quando acontecer isso, olhar para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Eu queria, né, antes de abrir com você Romanos 12, falar de Filipenses 2:12,
que é muito prático esse texto, que diz assim, ó, colocando em prática a vossa salvação. Colocando em prática, Filipenses 2:12, colocando em prática. Eu e você, nós estamos aqui numa caminhada, talvez você tenha 1 ano de caminhada, talvez você tenha 10, talvez você tenha 20, talvez você olhe para a sua fé e pense assim, a minha fé está sendo desenvolvida, eu cresci, eu amadureci, eu caminhei, eu aprendi, eu estou me tornando uma referência, as pessoas podem olhar para mim e elas vão ver eu seguindo o caminho de Jesus. Mas aí a Bíblia nos fala que é para a gente colocar em prática. Então talvez você olhe para você e fale assim, de alguma forma minha fé está estagnada, eu preciso avançar, eu preciso crescer, eu parei. Né? Alguém aqui já estudou um idioma e você ficou muitos anos sem estudar e aí ficou enferrujado, e depois quando você voltou a estudar, você percebeu que aquilo estava guardado. A fé com Deus e a caminhada com Deus é assim. Está ali, mas você precisa ativar. Você precisa voltar a praticar, a desenvolver a tua salvação. Porque a vida com Deus, ela não pode ser feita só de bons momentos. Quem aqui é casado há mais de 15 anos, 10 anos, sabe que um casamento não é feito só de bons momentos. Quando eu casei, eu confesso para vocês que eu me frustrei bastante. Eu era bem novinha, eu tinha 17 para 18 anos, eu já tinha completado 18 quando eu me casei, no dia do meu casamento, mas eu tinha uma fantasia romântica do que era o casamento, e eu queria só ficar conversando, eu queria assistir filme, eu queria, sabe, e aí, eu não sei o que eu tinha na minha cabeça, que daí tinha a realidade, tinha que pagar a conta, tinha que limpar a casa, né, o teto pega bolor no inverno, tem que limpar aquele negócio, né? Os armários da cozinha vai começando a juntar poeira, tem que limpar em cima dos... Mas eu estava fantasiosa com aquela vida de casado que eu queria, romântica, assim. E aí, depois vai passando os anos, você vai vendo que a vida num casamento, ela não só é feita de bons momentos, mas ela é feita de escolhas. E a vida com Deus é assim, né? Eu sei que a gente está vivendo um tempo onde a gente ouve muito falar, né? Eu sou filho amado, eu sou filho amado, eu sou filho amado, eu sou filho amado, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar um filho amado irresponsável, sabe? Mimado. Pastora, mas no domingo à noite você vem e fala, mas é. Porque a gente, às vezes, a gente acha, a gente está vivendo um tempo que a nossa geração tem dificuldade de lidar com desafios. Estou falando de mim, acabei de falar de mim, que eu casei, e a primeira vez que tivemos que limpar o teto da casa, eu achei um cúmulo aquilo. Eu queria passear, eu queria, sabe, assistir filme, ficar de namoradinho, caminhar. Eu não queria fazer coisas assim, demandava mais esforço. E às vezes na vida com Deus, a gente está assim. A gente não está preparado para desafios. A gente não está preparado para lidar com dificuldade. A gente não está preparado para lidar com o não de Deus. Que às vezes o não de Deus vem para nós, para nos ensinar. Às vezes vem os processos na nossa vida, né? Porque a gente quer uma coisa, Deus falou que ia fazer, nos deu a promessa, mas aí tem um processo para acontecer. A gente não quer encarar o processo. É ou não é? A gente tem dificuldade. Vocês não, olha, eu vejo vocês assim, com tanta saúde espiritual, mas tem gente lá fora que é assim, que faz bico com Deus, porque orou e Deus não deu na hora, porque Deus não fez do jeito que queria, porque não aconteceu. E na vida com Deus, eu e você, nós precisamos entender que é desenvolver a fé. Então vai ter nãos, vai ter sim, vai ter deserto, vai ter bonança, vai ter alegria, vai ter dias de frustração, vai ter dias de vitória, mas o importante é a gente saber para onde a gente está indo. Lembra que eu falei? Nós não podemos perder de vista a eternidade. E às vezes a gente está tão, por causa dessas referências que eu falei no começo, a gente está tão preso, no agora, no que Deus vai fazer agora, na minha vida, na minha família, na minha casa, nas minhas finanças e que a gente se esquece da eternidade. O que Deus pode fazer na sua vida e na minha,
curar, prosperar, abençoar, trazer alegria, paz, isso só é uma consequência do seu sim. Sabe quando você pegou lá o busão rumo à eternidade, que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, de alguma forma, em algum momento da sua caminhada, e você começou a trilhar esse caminho, ou talvez você não sabe nem quando você começou, e você se encontra nesse caminho, servindo ao Senhor. Tinha algumas coisas que, sabe aquelas letrinhas pequenas que eu acho que você não leu direito? Sabe quando você faz um contrato? E às vezes a gente faz um contrato, e isso às vezes é culpa até da igreja. A gente aceita Jesus como Senhor, Salvador, porque as letras estão grandes e garrafais assim, bem bonito. Céu, eternidade, prosperidade, bênção, restauração, bonança, alegria, paz, vida feliz com Deus. E a gente se esquece daquela parte do carregar a nossa cruz. A gente se esquece do negar-se a si mesmo. A gente se esquece do tudo posso naquele que me fortalece, mas que antes disso o apóstolo Paulo falou que ele podia levar chibatada, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, que ele aprendeu a passar fome, nudez, perigo, espada. A gente se esquece disso. A gente se esquece que Jesus, enquanto Messias, abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se humilhou, se esvaziou, serviu eu e você até a morte de cruz. Então, algo que eu e você precisamos nessa noite é ter em pauta na nossa vida cristã, é que a caminhada com Deus, ela não é feita só de momentos, ela é feita de uma escolha. Ela é feita de uma escolha, e essa escolha precisa ser todo dia. Eu venho no culto hoje, a palavra, não senti nada, não senti um arrepio, mas te alimentou. Eu fui na célula essa semana, tinha só eu e mais tal pessoa, não tem problema, você estava lá, se alimentou. Fui na célula, tinha 15, tinha janta, risoto, foto, stories e também te alimentou. Hoje eu orei, Deus respondeu assim, na mesma hora. Amanhã eu orei, Deus ficou em silêncio. A caminhada continua. Nós não podemos ser filho mimado. Porque filho mimado, sabe aquelas crianças que você encontra no mercado? Que começa a chorar, a fazer birrinha? Esse é o filho mimado. Ele é amado, mas ele é mimado. Ele não sabe ouvir não. Ele não sabe passar por momentos de dificuldade. Ele não sabe o que é a disciplina. Agora eu e você, que estamos tendo em vista a eternidade, nós somos filhos amados, mas não somos filhos mimados. Amém? Abre lá em Romanos então 12. Esse texto é maravilhoso. Desenvolver, crescer, amadurecer em Deus. Eu gosto muito desse texto. E ele diz assim, né? Ele é extenso, mas eu vou ressaltar alguns versículos durante a ministração. Ele diz assim, ó, lá no verso 1 do capítulo 12 de Romanos. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se nós permitirmos que o Senhor transforme a nossa mente. E a gente às vezes acha que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é tudo acontecer do jeito que eu quero. Aí sim, mas é a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aprenda, como eu preciso todos os dias aprender, a ouvir o não de Deus. A ouvir o espera de Deus. Tem coisas na nossa vida que Deus disse que faria. Né? E a palavra fala que aquele que prometeu é o quê? Fiel para cumprir. Mas tem coisas que nós precisamos esperar. O tempo de Deus.
Nós precisamos permitir que Ele renove a nossa mente, que Ele renove, né? Por quê? Porque o que acontece? Para a gente não se amoldar ao sistema desse mundo. O sistema desse mundo, ele só quer benefícios de Deus. É ou não é? Eu quero tudo que Deus pode me dar. Eu quero tudo que Deus pode fazer para mim. Porque hoje eu estou preocupada com agora. Eu estou preocupada com as minhas coisas que precisam ser resolvidas agora. E Deus está olhando para mim e para você, tendo em vista a nossa eternidade. E às vezes tem coisas que não acontecem do jeito que nós gostaríamos, porque Deus já conhece lá na frente como seria. E aí, eu volto a dizer sobre as referências, né? Nós precisamos hoje, mais do que nunca, tomar cuidado, para a gente não se amoldar às referências vazias que a gente encontra aí fora. Pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas não conhecem a Deus. Pessoas que às vezes falam que amam a Deus, mas muitas vezes estão amando mais a si próprio do que a Deus. E eu e você precisamos então ter cuidado, nós precisamos ir para a palavra. Nós não podemos só engolir o que as pessoas estão dizendo, porque senão a gente fica, né, com os modismos. E a gente vai, agora é assim, agora é assado, agora serve a Deus desse jeito, agora é assim. E a gente não vai para a palavra. A gente se torna um cristão raso, superficial. Então eu e você, nós precisamos hoje, mais do que nunca, se nós estamos dispostos a seguir essa carreira, que é rumo à eternidade, nós precisamos então começar a mergulhar na palavra. Começar a mergulhar na verdade que Deus tem para nós. Transformar a nossa mente. Não aceitar. Porque às vezes a gente começa esse processo de transformação da nossa mente. Mas ele é árduo. Ele é árduo. O nosso caráter. Para ele ser transformado, né? Para que os frutos do Espírito venham sobre nós. Né? Bondade, domínio próprio, paciência. Né? É um processo. Não levanta a mão para não ficar feio para nós todos. Mas em algum momento nessa semana você foi tentado a não ter domínio próprio? Claro que foi. A não exercer paciência. E hoje a gente está vivendo numa cultura imediatista, né? É uma cultura imediata. Então a gente quer tudo para ontem, a gente quer Deus para ontem, a gente quer que Deus faça. E se Deus, a gente começa uma campanha de oração, 5 minutos de intercessão para a mudança da nossa vida. E a gente pega aqueles 5 minutos e ora. E se no terceiro dia não acontecer nada, a gente já desanima. A gente quer tudo assim. Eu fiz um propósito de orar com os meus filhos, mas se no segundo dia eles já estão desinteressados, eu já não quero mais. Fiz um propósito de ser fiel à minha família, cuidar bem dela e etc. Mas no segundo dia já deu um entreveiro ali, sabe aquelas comunhão intensas? Aí falam, tá vendo, não dá. Eu não aguento gastar tempo com essa família. Eles me tiram né? Me tira do ar. Não dou conta. Deus, o Senhor está vendo. E aí a gente começa com aquele dizer de filho amado, mimado, que é assim, Deus me entende. Que eu não quero perseverar, que eu não quero pagar um preço, que eu não estou disposto. Você está entendendo? Mas aí a gente distorce a palavra. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não distorcer a palavra. Porque a palavra é de filho amado, herdeiro, mas a palavra é de cruz. E a gente, para falar a verdade, a gente não quer muito o evangelho de cruz, de renúncia. Porque o evangelho de cruz é pesado. Eu tenho que orar, e orar de novo, e orar de novo, e perseverar. E aí Deus olha para mim e fala assim, não, mas a pessoa não vai mudar, quem tem que mudar é você. A gente não quer ouvir essas coisas de Deus. Porque daí a gente abre lá a internet, a gente abre lá o negócio e está lá. Receita para mudar a sua vida em 3 segundos. Se você assista esse vídeo até o final e você terá a sua vida transformada.
E aí a gente não quer saber de todo dia comer em família para ter comunhão, perguntar como o outro está, se preocupar com o outro, renunciar. A gente quer ou não quer? A gente não quer. Eu não quero. É tão mais fácil. Eu gosto de ler, né? 5 passos para sua vida sair do papel. Você que não acorda todo dia não e vai à luta para você ver se sua vida vai sair do papel. A vida com Deus é assim. E a gente precisa ir, ó. Aqui fala assim, né? Continuando lá, o capítulo 12. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Olha, gente, você acha que isso aqui é bíblico? Mas onde que está isso aqui? Você viu alguém fazendo live, falando disso aqui, postando um negócio assim, ei, tenha um selfie, tenha uma imagem equilibrada de si. Já viu isso? Não tem. Porque hoje é a cultura do eu mereço, eu posso, eu sou. E aí você vai para a Bíblia está dizendo assim, cara, eu até anotei aqui, não se acha, para não perder a tradução literal do Ferreira de Almeida aqui, não se acha. Você está se achando muito. Não é para você também se achar eu ia falar merda, mas eu vou achar uma palavra melhor. Um coiso. Mas também não é para você se achar. É para você ter uma imagem equilibrada de si. O que está dizendo isso? É para a gente pensar a nosso respeito, o que Deus pensa. Mas não é para a gente ficar se achando. Não é para a gente, né? Ficar com uma visão incorreta de quem nós somos. Tem uns que têm uma visão assim, é ou não é? Você deve conhecer gente assim. Uma visão, coitado de mim. Não posso nada, não consigo nada. Nada que eu bota a mão dá certo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Estou morrendo, minha família. Tá tipo Gideão, antes de Deus falar com ele lá no lagar. Ai, minha família é pequenininha, eu sou pobre, coitado de mim. Mas aí, o apóstolo Paulo também está falando aqui, porque tem um pessoal que tem a síndrome do José com a capa. Não o José que foi para a prisão, mas o José com a capa. Sabe aquela coisa? Sou filho amado, de um pai apaixonado, não devo satisfação para ninguém, penso o que eu quero, faço o que eu quero, posto o que eu quero, escolho o que eu quero, vivo do jeito que eu quero e a palavra está dizendo o quê? Que é para a gente viver de acordo com a medida da fé. E é para a gente pensar de nós mesmos de uma forma equilibrada. Então não é para a gente ser que não sabe quem é, mas também não dá para ser o José balançando a capa, mimado, imaturo. Sabe o que acontece com quem é filho amado e imaturo? Sabe o que acontece? Ele não consegue ter responsabilidade. Ele não consegue ouvir não. Ele é filho amado até que tudo está colorido. Mas a hora que o negócio aperta, né? Aí ele não consegue mais ser filho amado. Porque ele já acha que Deus não está ouvindo, que Deus não está a favor. E aí o risco disso, nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja, é a gente começar a voltar os nossos olhos para outras referências. E aí você e eu tem muitas experiências nisso, de ver pessoas que amaram a Deus, que serviram a Deus, que se estribucharam chorando, amando a Deus e dizendo, é tudo que eu preciso, nunca mais vou desistir. Mas aí de repente, agora eu sou agnóstico. Agora eu sou xericã. Agora eu sou rosa de narã. Né? Agora eu sou ideologista. Agora eu sou isso, agora... Mas você não era cristão? Eu era, mas encontrei. Estou em outra vibe. Amados do céu. Eu e você precisamos tomar cuidado. Tem muita vibe por aí. E se você não olhar para a palavra, se você não tiver convicção da tua fé, quando você for questionado,
você vai também pirar em outras vibes. Falar assim, não, é verdade. Agora eu não congrego mais, porque eu sou igreja onde eu estou. Com certeza você é igreja onde você está. Eu também sou, lá na minha casa, no meu banheiro, aonde eu estiver. Eu sou igreja. Mas a palavra diz que é para eu não deixar de congregar. É a palavra que está dizendo. Ai, Deus me entende, eu não lutei pela minha família, mas Deus me entende, eu tenho direito de ser feliz. Mas o que eu faço com aquela parte que Jesus falou que é para perdoar? Que é para lutar? Que é para perdoar 70 vezes 7? Ai, a gente não se fala mais. Tá tudo certo, mas a gente não se fala mais. Pai eterno, aonde você viu isso na Bíblia? Aonde? Aonde? Está errado. Está tudo, que nem diz um dia, deixa eu contar uma historinha para vocês não ficarem me olhando com essa cara. Lá em São Paulo, né? A gente congregava lá na época que o pastor estudava teologia. E daí na igrejinha que a gente congregava, era uma igreja bem pequenininha. E daí o pastor Fernando era ajudante e tinha um pastor, né? E o pastor que era o pastor da igreja estava organizando para ministrar a ceia, chegou o andarilho, tudo, né? E sentou lá, levantou assim no meio da ceia e falou assim, tá tudo errado isso aqui, tá tudo errado. Jesus não mandou servir essa miséria aí desse pãozinho, com esse copinho de suco, não. Ele mandou fazer uma ceia. E domingo que vem, pode vir, que eu vou pagar lanche e suco para todo mundo. Gente, foi um barato. Eu não tenho ideia do que o pastor ministrou naquela noite e tenho certeza que todos que estavam lá não lembram. Mas o bêbado faz já 13 anos e eu nunca esqueço dessa história. Ele não voltou para pagar o lanche, mas a fala dele de que estava tudo errado. Irmãos, está tudo errado. A gente é cristão e a gente fica sem se falar com os outros. Meu Deus, aonde que está isso na Bíblia? Meu pai, Jesus serviu Judas até o finalzinho ali, deu oportunidade para ele se arrepender. Deu ou não deu? E a gente faz o quê? Blocks para você. Você sabe o que é blocks? Blocks. O pessoal bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Instagram. Não queremos mais comunicação. Meu Deus, e lá no céu, porque nós estamos caminhando para onde? Fala comigo, eternidade. Nós estamos caminhando para onde? Mas a gente perde de vista, porque a gente pensa só no agora. E no agora, blocos para você. Não quero mais, né? Estou casada, queimou o feijão, a gente quer tanto salvar os muçulmanos, mas a gente está igual eles. Porque os muçulmanos, você sabe, né, que eles não precisam papel, eles não precisam nada. Eles chegam na pessoa, cansou da esposa, queimou o feijão, qualquer motivo. Colocou o véu de um jeito que ele não gostou, ele fala assim, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, acabou. Não tem mais explicação, não. E hoje a gente está assim, a gente fala, nossa, nós vamos ganhar os muçulmanos para Jesus, mas eles vão olhar para nós assim, vão falar assim, mas vocês são cristãos, mas vocês bebem? Vocês ficam de mal dos outros? Vocês estão, imagina, o que a gente vai oferecer para eles? A gente acha qualquer motivo para não lutar pela nossa família, porque é difícil lutar pela família, continuar casado, é difícil mesmo, ainda mais se o marido tiver chulé, estou brincando, né, para vocês se distrair. A gente acha difícil, a gente encontra a mãezinha, né, com a criancinha lá de 2 anos e fala, não sei o que fazer, já abandonei essa criatura, não tem jeito não. Meus amados, cadê a cruz? Cadê a cruz? Nós precisamos ir para a cruz, nós precisamos ir para a palavra. Eu sou filho amado de um pai apaixonado, mas eu não sou filho mimado. Eu não posso ser. Eu preciso desenvolver as virtudes que Deus tem proposto para mim. Eu preciso olhar para a palavra e me amoldar. Sabe? E deixar
que o Senhor trabalhe em mim. Não deixar lá que os youtubers da vida diga quem eu sou, o que eu faço, como eu tenho que ser. Apesar que tem boas referências e escutem as boas referências, mas tome cuidado. Porque às vezes você está usando, tendo como referência pessoas que vão te levar para o buraco. Esse tempo atrás, uma igreja abriu uma igreja lá em São Paulo. Daí o pastor foi pego em adultério. Pediu perdão para a esposa, separou dela e foi com a outra, abriu uma igreja lá em Goiânia. Está tudo certo. Mas o bêbado lá em São Paulo ia dizer o quê? Está tudo errado isso aqui. Não é normal, não é isso que a palavra está dizendo. Nós precisamos ir para a palavra. Aí a gente pega umas referências dessa e acha assim, meu Deus, está tudo certo. E sabe, ele gravou um videozinho e ele falando assim, eu não devo explicação da minha vida para ninguém. Espera lá, se eu me coloco para ser referência, se eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, se eu sou luz para esse mundo, e eu vou dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida? Claro que tem. Você se propõe a ser testemunho. A partir do momento que você sai da tua casa, ou lá na tua casa mesmo, você já é uma referência. Tem pessoas olhando para você. E aí, a cultura eminente aí fora está dizendo para mim e para você assim, seja do jeito que você quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Se eu não quero olhar para você, eu não olho. Se eu não quero olhar para você, eu não olho. Eu sou dono da minha vida. Está errado. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que é para eu ser sal, para eu ser luz, para esse mundo em trevas. Então eu como cristão não posso andar boiando aí, tipo assim, estou nem aí. Preciso me colocar como essa referência. Como o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, né? Sede o quê? A gente nem usa mais, caiu de moda esse negócio de falar ser padrão dos fiéis. É ou não é? Não caiu de moda? Não parece até uma coisa estranha falar ser padrão dos fiéis? Agora, na verdade, a gente não é padrão dos fiéis. Agora a gente faz uma modelagem. Sabia que a palavra é essa? O pessoal está modelando você. Mas então, meu filho, se o pessoal está te modelando, o que eles estão te modelando? Modelando você o quê? Brigada com teus parentes, com teus vizinhos, blocos para todo mundo. Que mais? Que mais? A gente senta do lado de cá porque a gente não cumprimenta quem está do lado de lá. A gente não é fiel ao Senhor nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, porque Deus entende. A gente não ora porque a gente não tem tempo e Deus entende. Eu não estou falando de você não, tá, querida? Eu estou falando de nós. Nós. Essa é a modelagem que a gente está fazendo hoje. A gente não faz isso porque, Deus sabe. E aí a gente faz igual essas pessoas que decidiram ser homossexuais. A gente encontra base bíblica porque a gente quer. Quando na verdade o que a gente precisa é interpretar a palavra no que ela realmente é. E ela está dizendo para mim e para você, para a gente não ser igual aos padrões desse mundo. Mas para a gente ter um padrão mais elevado, de fé, de conduta. E em nenhum momento Deus disse que seria fácil. Mas Ele disse que estaria o quê? Conosco. Isso é um alívio, não é? Olha só. Vamos ficar mais leve então, para os irmãos ficar mais tranquilos. Olha só o que fala assim, ó. No 7 do capítulo 12. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal.
preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Olha só, volta lá em cima, né? Que não é pra gente o quê? Se achar, mas é pra gente honrar o nosso próximo. E a gente precisa cuidar, porque hoje a gente pensa só em nós. É ou não é? A gente pensa nas nossas coisas, nas coisas que nós queremos, nas coisas que nós precisamos que Deus responda. Esses dias eu estava ministrando na minha célula e eu falei para elas, eu falei assim, olha, eu preciso confessar que o meu pecado é egoísmo. E elas olharam assim, eu falei, porque eu tenho um chamado para intercessão. E às vezes quando eu estou intercedendo, a primeira coisa, eu fico lá gastando tempo, Deus a Elisa, Deus o Fernando, Deus o Samuel, e Deus eu, e nós, e minha família, e minha casa, e meus sonhos, e a minha vida. Eu falei assim, eu estou sendo egoísta. Não que eu não tenho que orar pela minha família, claro que eu tenho. Mas às vezes, até no nosso relacionamento com Deus, a gente está só eu. E Deus falando assim, ei, e o teu próximo? Você não está nem um pouquinho preocupada? Não dá para você nem fazer assim, Jesus, olha lá para eles, salva eles, cuida deles. Sabe, queridos, a gente precisa decidir, né? Permitir o Senhor trabalhar em nós as virtudes desejadas. Tem algumas Bíblias que o título desse texto está as virtudes desejadas. Sabe, é desejo de Deus que eu e você sejamos parecidos com Jesus, que é a nossa melhor e maior referência. Amém? Fala assim, no 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Vivei com concórdia entre vós, vivei com concórdia, não discórdia. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha só, que palavra profunda. É ou não é? É profundo isso aqui. Sabe, são conselhos práticos para mim e para você. Que é para a gente agir com humildade. Que é para a gente agir com concórdia. Que é para a gente... Sabe, se tem um problema, o meu papel e o seu é apaziguar. Mas a gente tem o dom de fazer o quê? Bota fogo na fogueira. Não, mas isso aí não é nada. Eu preciso te contar o que ela falou depois. E aí a gente bota fogo. É ou não é? A gente tem o dom de querer ver o circo pegar fogo. Quando na verdade, eu e você somos chamados para agir com humildade, para interceder, para clamar, não para ficar murmurando. E a gente às vezes tem essa habilidade, eu também tenho. Às vezes a gente está pronto para reclamar das circunstâncias, das coisas, do que fulano agiu assim, assado. E Deus está olhando para nós. E essa noite nós vamos pedir para o Espírito Santo gerar em nós mais temor no nosso coração. Para que se porventura surgir um pensamento mal, surgir alguma coisa, a gente possa se esquivar. A gente possa se esquivar. Porque às vezes, essa cultura que nós estamos vivendo é a cultura do não dá nada, né? Não é? A cultura do não dá nada. E às vezes a gente acha que também na vida com Deus, a gente ser murmurento, ser falador, e achar e criticando, e a gente está tudo bem, não dá nada. Queridos, eu vou dizer para você,
Sabe, aqui está dizendo assim, ó, ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. E para finalizar diz assim, ó, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Eu queria fechar com isso aqui. Empreendei todos os esforços. Você tá entendendo? Que não é assim. Eu não quis resolver, ficou assim mesmo. Está entendendo? Sabe aquele cara, que aquele dia você acertou a canela dele? Ou aquele cara que você passou a preferencial e ele te deu um buzinaço e você nunca mais olhou na cara dele? A Bíblia está dizendo aqui para você e para mim, empreender os nossos esforços para viver em paz com todos. Quando eu cheguei aqui em Corbélia, há 7 anos atrás, a gente foi convidada para um aniversário de uma pessoa que não era da igreja. E a gente foi. E a gente pegou a avenida para ir. E aí, o pastor, né, a gente indo assim, domingo, comecinho da tarde, bem faceirinho, chegando na cidade. Então a gente queria ver cada árvore, cada poste, analisar e tal. Bem devagarzinho andando assim, numa dessas duplas que faz a flor da cidade. E daí passou uma caminhoneta do nosso lado, e a caminhoneta fez questão de dar aquela acelerada, curvar e soltar aquela fumaça em nós, assim. Tartaruga! E a gente deve estar com pressa. Gente, quando nós chegamos no aniversário, adivinha quem estava lá? O rapaz. E daí ele olhou assim para nós e já baixou a cara assim, né? Pensou assim, nunca mais esse cidadão vai olhar na minha cara. E aí o pastor, oi, tudo bem? Desculpa, a gente é novo na cidade, não sei o quê. Daí ele já ficou faceiro assim, relaxou, viu? Até hoje o cara olha para nós, beleza, encontro e tal. Mas depende de mim, de você. A Bíblia fala, no que depender de nós, terdes o quê? Paz com todos. Então, queridos, né? Esses tempos atrás eu estava com uma situação familiar e a minha mãe falou assim para mim: bloqueia essa parenta aí que fica te incomodando, né? Incomodando assim no sentido, ela trazia os problemas da família para eu daqui tentar resolver. E a minha mãe falou, eu falei, mãe, você é uma serva de Deus. Ela é verdade. Mas tinha que bloquear. Eu falei, mãe, a última coisa que eu vou fazer na minha vida digital é blocos. Você acha? No que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos e eu vou bloquear as pessoas. Mas meu pai, está tudo errado, que nem diz o bêbado. O bêbado conhece mais a palavra que eu. Porque às vezes a gente se pega até como servos maduros de Deus, aconselhando as pessoas. Deixa para lá. Não quer conversar com você? Ignora. Meu Deus, está tudo errado. Porque a Bíblia fala o quê? Que é para a gente se esforçar para viver em paz. Eu e você precisamos se esforçar. Com a nossa vizinha, com aquela pessoa que eu encontro, com aquela pessoa que vem comprar na onde eu trabalho, com aquela pessoa que toda vez que eu estou escolhendo laranja no mercado, ela está lá também, xaropeando, reclamando. É no que depender de mim. Eu tenho que ter paz com todos. Sabe, queridos, isso, eu usei a brincadeira do blocos, né? Mas a verdade é que a gente está vivendo numa sociedade que a gente evita as pessoas que a gente não traga. E a Bíblia está falando que é para a gente se esforçar para viver em paz. E viver em paz não é tirar as pessoas da nossa vida. É viver em paz. É estar com a nossa vida resolvida, limpinha. Limpinha. Esses dias eu estava, né, conversando com o meu pastor, que é o meu esposo, e falando com ele assim, escuta, tem alguém nessa cidade que você não cumprimenta? Ele falou, não, credo, por quê? Eu falei, não, só para eu saber. Porque é inadmissível que um cristão tenha dificuldade assim. Ainda mais como pastor, né?
Imagina, porque tem muita gente que já saiu da igreja, que tal, e não sei o quê. Não. Se eu encontrar no mercado, na padaria, no açougue, em qualquer lugar. Oi, tudo bem? É assim. Ah, eu era líder daquela lá, aquele lá era meu líder, agora não é mais. Ah, não gostei, parou a célula, nem avisou. Não cumprimento mais. Meus filhos amados, como é que nós vamos morar no mesmo céu? Nós precisamos ter unidade. E aí a Bíblia está falando que é para mim você se esforçar. Não é para ficar esperando os outros ter uma atitude. Se eu fosse esperar o rapazinho lá, o pastor fosse esperar o rapazinho do rom, 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 até hoje, 7 anos, não ia nunca olhar na nossa cara. No que depender de nós. Eu e você precisamos nos esforçar para ser luz. E não pegar qualquer referência que cabe naquilo que a gente quer viver, sabe? E a gente fala, não é assim. E pronto, acabou. Não pode ser. A gente tem que olhar para a palavra. A gente tem que ir para a cruz em alguns momentos. Sabe? Às vezes eu encontro famílias que falam assim, mas ele está errado, mas ela está errada. Ele tem que pedir perdão. A minha esposa que tem que pedir perdão. Ela que falou que não devia. Mas se ela é orgulhosa, seja humilde. Ah, mas é ele que sempre faz errado. Ele não muda. Mas se ele é assim, vai você. Seja você como Jesus. Faz a sua parte. Peça perdão você. Conserta. Para que você possa andar por essa cidade ou por onde você for e você ter paz com todos. Sabe, não é porque é meu marido, mas é uma coisa que eu admiro nele. E vocês também, com certeza já perceberam. Aqui a palavra fala para a gente ter em conta, né, os outros superior assim. Nesse quesito ele é muito melhor que eu, que assim, gente, já teve pessoas que deu de dedo na cara dele assim. Pessoas que pegou no colarinho dele. Pessoas que disse assim, olhando para ele assim, você é um bosta, não sei para que você resolveu ser pastor. E pessoas que ele ama, que ele encontra, que ele conversa, numa boa. Teve pessoas que, né, lá em Céu Azul, saíram da igreja, levaram um monte de gente junto, abriram outra igreja, mas a gente encontra, a gente conversa, a gente pergunta como tá tudo certo. Eu não posso ter treta enrolada para resolver. Não posso. Porque eu estou representando Jesus. Você acha que Jesus tinha treta mal resolvida por aí? Não tinha. Sabe, queridos, talvez o exercício que eu e você precisamos fazer é quem eu preciso sentar na minha frente. Pensa se lá na eternidade você vai ter que conviver. Vai ter que conviver. Se essa pessoa aceitar Jesus também. E aí você está lá, de mal. Jesus me coloca na rua de cima, porque eu não posso com essa pessoa, Jesus. Que essa aí não tem jeito. Amados, é tempo de nós caminharmos em direção à eternidade e resolvendo as tretas que a gente tem aqui. Porque se a gente não resolver, a gente vai chegar diante de Jesus e vai falar o quê? Ah, Senhor, eu bloqueei mesmo, me dá sossego. Não é assim, né? Não é assim que eu e você temos que ser. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Jesus com certeza, fique de pé, queridos. Jesus com certeza, ele não gravaria um áudio falando tudo que ele pensa, né? O que vocês acham? Vocês acham que Jesus ia gravar um áudio? Um áudio que depois alguém teria vergonha se visse? Jesus não faria isso. Então eu e você, nós precisamos nos arrepender, né? Apocalipse 22:11 fala assim: e quem é santo, continue a buscar a santidade, porque eu venho sem demora para trazer o galardão àqueles
né, que forem fiel até o fim. Eu e você, nós precisamos continuar nos santificando. Né? Nós somos santos, justificados em Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Mas nós precisamos continuar, sabe? Continuar. E eu e você, se porventura nós temos alguma treta por aí, nós precisamos resolver. Nós precisamos resolver. Nós precisamos estar limpos. Não porque a gente está com medo de morrer, mas porque a gente quer representar bem. A gente quer representar Jesus bem. A gente quer que as pessoas olhem para nós, como a palavra diz, sem ter nenhum motivo do que se envergonhar. Você não tem nenhum motivo do que se envergonhar. Imagina você passeando com Jesus, falando: Jesus, então Jesus, vem cá, mas isso aqui não, Jesus, porque isso aqui é treta mal resolvido. Não, olha para cá, Jesus. Não. Você é um representante de Jesus. Você precisa desenvolver as virtudes que Ele tem proposto para você. Sabe, é mentira isso que te disseram. Eu sou cristão, mas não sou tapete do diabo. E quem disse que Jesus foi tapete do diabo? Porque Ele foi até a cruz? Porque Ele deu a outra face para quem queria bater? Ele não foi tapete do diabo, não. Pelo contrário. O diabo é aquele soberbão lá que se lascou. Perdeu. O caminho dele, o final dele a gente já sabe. Agora eu não quero esse mesmo caminho. Eu preciso então tomar minha cruz. Eu preciso tomar a cruz. Eu preciso entender que eu sou filho amado. Mas eu não sou mimado. Pelo contrário. Eu sou um filho responsável. Eu sei quem eu sou. Eu quero representar bem a família de Cristo que eu pertenço. Você tem orgulho do seu sobrenome? Né? Aqui em Corbélia tem muito isso, né? As pessoas, elas perguntam assim: de que gente que tu é? Né? Quando eu cheguei aqui, eles perguntavam assim: de que gente que tu é? De que gente que tu é? Né? E hoje você pode dizer: eu sou um filho amado de um pai apaixonado, estou rumo à eternidade. Mas para você poder dizer isso de boca cheia, né? Honre a família de Deus a qual você pertence. Fala assim: Senhor, eu não vou viver um evangelho imediatista que quer que eu resolva minhas coisas, que só quero o que vem para mim, o que Deus tem para mim e tudo que Ele conquistou, porque isso eu já sei que é só um resultado de uma vida em Deus, porque a Bíblia fala que as bênçãos vão fazer o quê? Vão acompanhar, as bênçãos acompanharão, mas eu vou ser um filho responsável, que vou representar bem o meu Senhor. Eu vou representar bem o meu Senhor. Vamos orar, né? E que realmente Apocalipse 22:11 seja uma verdade nas nossas vidas. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Cuidado para não se esquecer que o maior motivo de você ter escolhido esse caminho foi a eternidade. O maior motivo de você estar aqui hoje foi porque você escolheu a eternidade. Feche os seus olhos. Eu não sei quais são as tretas que você tem para resolver. Talvez você tenha que pedir perdão para alguém. Talvez você precise acertar a tua vida para ter mais paz na tua casa. Talvez você precisa aprender que nem tudo a gente resolve do nosso jeito, na força do nosso braço. Que você pode bloquear relacionamentos imediatos aqui, mas que você não tem como entrar na eternidade sem resolver essas pendências. Você precisa resolver. E a Bíblia fala que é para você e eu se esforçarmos para viver em paz. Não é esperar que os outros tenham responsabilidade de resolver, mas é a gente entender qual é o nosso papel, qual é a minha responsabilidade enquanto filho amado de um pai apaixonado, mas um filho responsável, que quer representar bem a família de Cristo. Pai, obrigada pela tua palavra. Senhor, que as virtudes do Senhor, Pai, comece a ser moldadas em nós.
Senhor, se há em nós, Pai, referências rotas, referências, ó Deus, que tem nos levado para um caminho de morte, referências, ó Deus, que tem nos levado para distante da Tua palavra, quebranta agora o nosso coração e muda essa verdade. Senhor, muda essa verdade, que as nossas referências sejam referências, Pai, que entendam o caminho do Senhor, que entendam a verdade da cruz. Senhor, muda a nossa mente, a nossa forma de pensar. Deus, tira do nosso coração toda soberba, todo eu que muitas vezes está reinando, Pai, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, todo orgulho, tira de nós, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos como o Senhor foi, humilde. Nos ensina, Senhor, Deus, nos dá coragem para vivermos em paz com todos. Nos dê, Senhor, a graça de nos portarmos como filhos responsáveis, em nome de Jesus. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo e peço que a graça do Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus.